Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada maravilhosa pelo purgatório, aprendendo valiosas lições, assim como Dante e Virgílio, juntamente com eles, né? Estamos aqui rumo ao paraíso, e se Deus quiser, logo logo nós chegaremos lá. Então, estou fazendo essa playlist, que é uma playlist completaça sobre a segunda parte da Divina Comédia, ou o segundo livro da Divina Comédia, que é o Purgatório, né? Eu já tenho aqui uma playlist completaça sobre o Inferno, se você tiver interesse, vai ficar aqui nos cards no final, ok? E é isso, gente. Eu tô aqui, então, para o canto 16. Estamos aqui hoje já no canto 16. Como sempre, trago a introdução do canto, todo o simbolismo, significado, tudo que está escondido nas entrelinhas aqui de Dante, que é importantíssimo a gente ficar sabendo, a gente conhecer, a gente aprofundar, para que a gente possa compreender, entender e beber mais dessa fonte, né, que é essa maravilhosa obra de Dante, para que a gente possa entender e compreender e realmente ver aquilo que Dante queria realmente expressar, verdadeiramente expressar em cada um dos seus cantos, em cada um dos seus personagens aqui, em cada uma das histórias, ok? Então vamos lá para a introdução do canto e depois para todo o simbolismo, significado, tudo aquilo que está escondido nas entrelinhas do canto. Hoje é o canto 16. Diz assim: sempre ao lado de Virgílio, Dante continua a viagem. Denso fumo envolve os iracundos. Entre eles está Marco Lombardo, o qual lamenta os tempos que eram bons e agora ficaram maus. Dante pergunta de que depende essa mutação, e Marco responde que a corrupção dos tempos novos precede do seu mau governo no mundo, e especialmente da confusão entre o poder espiritual e o poder temporal. E assim começa o canto. Olha que maravilha o que tem escondido nesse canto. Você lembra que eles saíram lá da cornija da inveja? Aquele anjo e tudo mais. E aqui eles entram, Dante e Virgílio entram nessa cornija, nessa novo nível onde estão sendo purgados os vícios, os pecados, né? Da ira. Estão aqui todos os iracundos. Ok? Quando eles entram nessa cornija, eles ouvem as vozes cantando Agnus Dei, né? O Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, dai-nos a paz, né? Próprio para aqui os iracundos. Quando eles estão entrando, eles escutam essas vozes cantando o Cordeiro de Deus, ou seja, o Agnus Dei. Eu vou colocar aqui um trechinho do Agnus Dei aqui em gregoriano, que é muito lindo esse canto. É muito lindo mesmo, tá bom? Aí eles estão adentrando e eles são surpreendidos com uma fumaça densa, né, amarga, muito fechada, muito escura. E ali as almas também não conseguem se ver, não ver os outros, mas eles percebem que Dante, ele afasta a fumaça, né? Que ele tem corpo, as almas não têm corpo, né? Então eles percebem que eles são diferentes. Então isso chama a atenção das almas, o que faz as almas virem até ele para conversar. Já é a segunda vez aqui que os iracundos, em toda a obra, os iracundos estão sendo sufocados, né, como castigo lá no inferno e como pena aqui no purgatório. Lá no inferno eles estão sendo afogados em suas raivas, né, na lama do rio. E aqui eles estão sendo sufocados por essa fumaça densa e amarga. No sentido de que eu falo porque eu sofro muito disso, tá bom? Sofro muito disso
pra me controlar, é complicado. A ira é aquela energia que te dá, e se você não pôr pra fora, parece que você vai morrer. Parece que você vai sufocar, parece que você vai ter um ataque cardíaco. Então a ira, quando ela vem, quando as pessoas têm essa propensão pra ira, tem essa energia forte, quando ela vem lá do fundo, quando alguma coisa te revolta, alguma coisa te indigna, alguma coisa te ira, te enraivece, aquilo sobe com uma energia, como se fosse 1000 toneladas, e ela vai subindo, e ela vai subindo, e você vê que a pessoa que é mais clarinha, ela fica vermelha, já é... Então, quando ela vem com aquela força, e ela vem com tanta força que parece que se você não pôr pra fora, num grito, ou jogando alguma coisa, ou quebrando alguma coisa, ou batendo em alguma coisa, parece que aquilo vai te matar, aquilo vai te sufocar. Então eu acredito que a ira, nesse sentido, ela vem aqui, no sentido físico, vamos dizer assim, né? No sentido, né? Nos sentidos, ela vem sufocar porque a gente não conseguiu sufocá-la enquanto vivo. Entendeu? A gente não conseguiu sufocar enquanto vivo aquela ira lá, que seria como se fosse um controle e o não fazer o mal, mas também uma forma de controlar esse vício, né? Então, como a gente não controlou ele aqui, não deixou ele sufocar aqui na vida, a gente passa lá um tempinho no purgatório sendo sufocado por essa fumaça. Aqui a gente tem a escolha. Lá não tem escolha, lá você vai ser sufocado independente, entendeu? Se você não conseguiu controlar a sua ira. Então aqui eles estão sendo sufocados como uma forma de pena, né? E eles estão cantando Agnus Dei. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, dai-nos a paz. Então chega uma alma e fala quem é você que, pelo que eu percebi, consegue movimentar-se, afastar a fumaça de ti. E ele, daí Dante fala assim, ó, eu vou te contar quem eu sou se você me contar quem eu sou. Combinado? Falou, combinado. Aí Dante fala quem ele é. É legal que Dante fala assim, ó criatura que aguardas o dia em que voltarás para aquele de quem você saiu. Ai, é legal, é muito maravilhoso isso. Esse conceito ele traz de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, com certeza. Fala, eu já passei pelo inferno, estou aqui passando pelo purgatório, meu rumo é paraíso, com a graça de Deus, segundo a vontade dele. É por isso que eu estou fazendo essa jornada. Então, essa alma, percebendo ali toda a missão, pede sim, é claro, que Dante lembre dele quando ele voltar então para sua vida normal, né? Nesse sentido, depois dessa jornada, lembre dele, peça para as pessoas lembrarem dele nas suas orações, como sempre. E vendo então que pode contribuir e ajudar, ele começa a contar a sua história e tudo mais. E começa a explicar ali o contexto do porquê que ele tá ali e também o porquê de tudo que tá acontecendo ali. Ele fala, eu fui Marco Lombardo. Aqui não sabe muito bem se é Marco Lombardo mesmo o sobrenome ou se é Lombardo porque ele era italiano, porque os italianos na época eram chamados de Lombardos, né? Então é um marco da Itália, né? Um Marco Lombardo. Dante reconhece essa alma, né? E ele pega e pergunta pra ele. O mundo anda em deserto de virtude, mas cheio de maldade, né? Infestado de maldade. Alguns dizem que é vontade dos céus isso. Outros acham que é a culpa dos homens. Conhece a verdadeira causa de tudo isso? E aqui o Marco Lombardo dá. E aqui Marco Lombardo dá um verdadeiro discurso sobre tudo isso. Sobre livre-arbítrio, sobre determinismo, sobre muitas coisas referente a esse mover, né? E ele fala realmente sobre a decadência no mundo, né? Ele suspira e começa a dizer, né, como se fosse um lamentar de como a gente chegou nessa fase. E olha que aqui é em 1300, gente. Imagine se em 1300 eles já estavam reclamando de tudo isso. Imagine se eles vivessem na época de hoje. Acho que eles nem estariam vivos, eles já tinham infartado no coração, né? De tanta atrocidade que tem acontecido. E aí, Dante investiga essa alma, né? Investiga essa alma para tentar entender da onde que vem tudo isso. E ela responde: vós que viveis, atribuís tudo o que acontece aos astros, como fosse vontade dos astros. Aqui, que a gente vai ver lá no paraíso que existe muito essa simbologia dos astros, né? Mas na palavra de Deus mesmo diz que Jesus é o sol, né?
a estrela da manhã, né, o sol nascente, a nova aurora, né, etc. Então, nesse sentido de astro, sabe? O que ele está querendo se referir é realmente a Deus, né, a tudo os que estão no céu, digamos assim, os que têm o poder sobre toda a criação. Então, é nesse sentido que ele está tentando se referir, só que não fala propriamente, né, mas é isso. Nesse sentido, de Deus, né? Você coloca toda a culpa nos astros, como se fosse vontade dos astros, dos seres mais elevados que estão nos céus, né? Como se tudo fosse movido por eles. Aí ele fala assim, mas se fosse esse o caso, não haveria livre-arbítrio, porque tudo já estaria determinado. Não haveria sentido para o júbilo, nem para o luto, porque tudo seria inevitável. Já estaria escrito, já estaria pronto, já estaria determinado. E até mesmo as nossas culpas, nós não poderíamos arcar com a consequência delas, porque não seria bem, na verdade, a nossa culpa, porque não existiria livre-arbítrio, ou seja, não existiria liberdade entre o bem e o mal. A gente só faria aquilo que já estava pré-determinado, determinado a ser. Então, por isso que não existe a determinação das coisas. Por quê? Porque o acontecimento das coisas também depende do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha por certos caminhos, por nossa escolha em determinada situação, nossa escolha determinando as coisas também, né, nesse sentido. Então é isso que ele explica também, que existe sim um movimento do céu. O céu inicia os seus movimentos, mas nem todos. Ele fala assim, natureza maior e mais poderosa vos rege, no caso o livre-arbítrio, o poder e a liberdade de escolha. Esse poder que é criado em nossa mente e que o céu não controla. Então ele fala, então se o mundo perdeu o rumo hoje, não coloque a culpa nos astros, não coloque a culpa no céu, coloque a culpa em vós mesmos, pois é em vós que está a desordem do mundo. Olha só que interessante. Aí ele fala assim, a jovem alma que sai do seu Criador nasce pura, inocente, acreditando em tudo e em todos. Então é necessário que haja realmente uma lei para que possa guiar essa criatura, né? Assim como um rei para que possa governar e colocar ordem. Tem que ter um pastor tem que ter um rei que discerne as torres da cidade verdadeira, assim como um rei que discerna o governo das cidades. Então ele faz uma crítica aqui, como disse na introdução, sobre o poder espiritual da igreja e o poder governamental das cidades ou dos impérios, nesse sentido. Nessa época existiu o império, existiu o rei, né, nesse sentido. Então, ele faz uma dura crítica que isso aqui, tanto o poder, o reinado, o poder espiritual, quanto o poder de governo, eles estavam misturados e por isso estava gerando muita confusão. E o povo estava se confundindo e se perdendo, por isso que existia muito mais pecados e vícios do que virtudes, por isso que o mundo tinha se sucumbido. Então, aqui ele faz uma crítica, esse Marco Lombardo, referente à confusão. Porque qual que é a ideia de Dante? A ideia de Dante é que a igreja devia unicamente orientar e governar referente ao mundo espiritual, ao caminho espiritual, ao caminho que mostra e leva-nos até Deus. Esse é o poder verdadeiro da igreja, ok? E o governamental é realmente a justiça, cumprir a justiça. O governo é cumprir a justiça, dar a cada um aquilo que é dele. Pronto. Então é nesse sentido. E porque essas duas coisas aqui estão meio que se confundindo, se misturando, né, todos em busca dos seus próprios interesses, então por isso que está essa desordem no mundo. E ele fala assim que agora que juntou esses dois poderes, todo o mundo, né, se afoga na lama, indo junto com eles todos os líderes e todos os governados nesse sentido. E ele reclama que antigamente, quando o poder espiritual da igreja
tinha apenas a incumbência e o sentido, e era exercido de revelar a estrada que levava até Deus, e o império, né, o ser governamental das cidades, tinha apenas o desejo e a função, e era exercido dessa forma de mostrar a estrada correta no mundo, né, nesse sentido, tudo estava muito bem. Mas depois que começou a se confundir as coisas, tudo veio por água abaixo. Aí ele dá 3 exemplos de homens que eram bons, virtuosos, mas que eles tinham essa dificuldade com a ira, ou seja, eram bons, eram virtuosos e bondosos e tudo mais, mas eles eram assim, quando visitados pela ira, eles se tornavam muito impulsivos e muito estourados nesse sentido, né? Então, que é esse Marco Belardo, né? O Conrado de Palazzo, o tal do Gerardo e o Guido de Castelo. Aí Dante fala, é por isso que eu entendi então da sabedoria divina na palavra de Deus, colocar explícito que os filhos de Levi não deveriam herdar nada, mas sim ser sustentado pelo povo, porque essa confusão aí de império, né, com o mundo e a igreja e o bem espiritual dá esses rolos aí e tudo vai por água abaixo. É mais ou menos isso a conversa entre eles, né? Então os iracundos, eles estão aqui sufocados por essa fumaça, que é realmente o purgar desse pecado aqui no purgatório. O Marco Lombardo, segundo alguns comentaristas, né, é realmente uma pessoa muito boa, muito bondosa, de atitude nobre, mas de um temperamento muito explosivo. Então Agnus Dei a oração das almas aqui na cornija, pedindo misericórdia, perdão e a paz do Cordeiro. Aqui nós vemos então um discurso sobre o livre-arbítrio, né? Aqui é uma crítica para todos aqueles que põem na influência divina tudo o que acontece, sem assumir os seus próprios erros, suas próprias atitudes, seus próprios movimentos nesse sentido para que as coisas aconteçam. Daí ele fala nesse sentido de que muita coisa parte do céu, né? Mas também nós temos a nossa capacidade inteligível do bem pro mal, né, e gerando assim suas consequências. E se fosse tudo por responsabilidade do céu, nós não teríamos culpa nenhuma de tudo que acontecesse. Não existiria então céu, inferno e purgatório, né, nesse sentido. Os 2 impérios, a crítica dos 2 impérios, né, que é o império do governo mesmo, né, de cidades e tudo mais, do Estado, né, e o da igreja. Dante, ele não propõe um Estado religioso, nenhuma igreja mundana. A ideia dele não é essa, não é isso que ele quer, que ele acredita, que ele acha que é o certo. Ele acha que a igreja tem o poder espiritual e o governo tem o seu poder temporal, governamental, e que ambos têm que assumir seus lugares de forma diferente, não tem que ficar se misturando não. O império com a finalidade de governar e ponto, governar a cidade dos homens e ponto, e a igreja para guiar os homens até a cidade de Deus. Isso a gente vai ver numa obra muito importante, que é Cidade de Deus de Santo Agostinho. Então, com certeza isso aqui, essa forma de ver o mundo, de pensar o mundo, de entender o mundo, com certeza vem de Santo Agostinho aqui de Dante. Porque existe um livro sobre Cidade de Deus que tem um pouco disso, né, que é Santo Agostinho. Aí ele fala sobre o Conrado de Palazzo, o Bom Gerardo e o Guido de Castelo, que são realmente pessoas boas, mas que têm esse temperamento explosivo, ou seja, essa ira nem controlada. Só que daí Dante fala assim, mas quem é esse Gerardo que eu não conheço? Daí ele fala, sério que você não conhece Gerardo? Gerardo é o pai da Bela Gaia e tudo mais, famoso pela sua bondade. Então Gerardo era famoso pela sua bondade e também famoso pela sua filha virtuosa e muito bela, Gaia. Tem um comentário ali sobre... Ele fala sobre... Daí Dante comenta também sobre os filhos de Levi. Eu queria dar uma explicação aqui bem rapidinho. Por que Dante fala dos filhos de Levi? Agora eu entendi, por causa dos filhos de Levi, não sei o que, né? Os filhos de Levi, eles eram sacerdotes instituídos por Deus a partir de Moisés, né? Eles são a raça dos sacerdotes, a classe dos sacerdotes, os grupos de sacerdote instituído diretamente por Deus na época de Moisés, ali quando eles estavam organizando as tribos e cada um no seu lugar o que deveria fazer ali, né, no deserto. Então os Levi ficaram responsáveis, os da tribo de Levi ficaram responsáveis pelo sacerdócio,
ok? Arão e Moisés, eles eram da tribo de Levi. Eles eram descendentes da tribo de Levi. Tanto é que Arão era o sacerdote maior, né? O responsável por tudo ali, do lado de Moisés. Mas ele era o responsável pelo templo. Ele ficou como responsável do templo por Deus, né? E quando foi instituído, então, a raça de Levi, o grupo de Levi, como o grupo dos sacerdotes de Israel, né? Todo descendente de Levi era destinado ao sacerdócio. Então o Senhor fala para Moisés, fala para Arão o seguinte, que eles não podiam herdar nenhuma e qualquer propriedade de ninguém, porque o Senhor era a sua herança. Então eles eram instituídos e era aconselhado para que todo o resto das outras tribos, ou seja, eram 12 tribos de Israel, então as outras 11 sustentassem o templo e sustentassem por consequência, então, a tribo dos sacerdotes. Então, a tribo de Levi era sustentada pelo templo, que era sustentada pelo povo na época, nesse sentido de ofertas e sacrifícios. Eles eram mantidos pelo povo. Aí Dante faz uma adendo. Agora eu compreendi por que Deus, na sua sabedoria, instituiu o sacerdote e colocou essa lei, digamos assim, de que eles não herdassem nada, né? Para que realmente a riqueza, né, ela não subisse na cabeça desses que eram destinados e eles se preocupassem realmente com as coisas do alto, com as coisas de Deus e orientassem o povo para isso. Então, nesse sentido, não fizesse confusão e não houvesse, então, essa desordem, né, nesse sentido. Que eles ficassem realmente responsáveis apenas pelas coisas dos altos, de mostrar o caminho da cidade de Deus e buscar a cidade de Deus, que é a vida eterna, né, tanto para eles quanto para os homens. Já que a sua função era essa, né, o sacerdócio de Deus, separados pelo sacerdócio de Deus, tendo apenas Deus como sua herança. Então, é isso. Olha só que maravilha, né? Então aqui a gente já entendeu um pouco sobre livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio aqui vem um pouco de Santo Agostinho, vem um pouquinho... Eu acho que esse livre-arbítrio, esse pensamento do livre-arbítrio, esse pensamento da igreja e tudo mais, e do governo, e de como que deveria ser ordenado o mundo, realmente vem muito de Santo Agostinho. Também de Santo Tomás, né? Mas de Santo Agostinho. Então aqui a gente pode entender muita coisa. E como que funcionam as coisas, né? Eu realmente tenho essa visão, sempre tive essa visão desde que eu me converti, de que existe sim Deus lá, né? Deus que é essa força de bem e de amor sempre emanando graça, 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 graça. E o amor que é o Espírito Santo, né? Nesse sentido. E tudo vem para nós, tanto do parte do ruim, tanto do parte do mal, né? Tudo tem. Numa finalidade, num propósito, mas a gente pode escolher qual dos e o que, qual dos, do bem e do mal. Aquilo que Deus quer, que é bom, que é vontade dele, e aquilo que é ruim, que é o mal, o maligno tentando boicotar e levar a gente pro inferno. Então é nesse sentido, sempre acreditei muito nisso, né? E nós temos o livre-arbítrio para escolher isso aqui, ó, o bem e o mal. A vontade de Deus que é plena, bela, que é plena, perfeita, boa e agradável, ou o humano, né? Nós temos o nosso humano também, que é fazer nós por nós mesmos. A gente vê aí os exemplos da outra cornija lá, de querer, os soberbos, né? De querer fazer tudo por si mesmos, a autossuficiência, a arrogância, né? E tudo mais, cerrados em si mesmo e assim, né? Se perder na desgraça, como Saul, né? Ou então a influência do maligno, que é realmente pro mal, pro pecado, pra condenação eterna. Então tem essas forças aí que regem, mas nós temos com a graça de Deus, né? A graça de Deus para nos ajudar, que é essa força sempre que nos impele para o bem, discernir o que é bom e o que é ruim, e que nos impele para o bem, para o melhor que nós podemos ser. Cumprindo então a vontade perfeita, boa e agradável de Deus na nossa vida e que nos levará então para a nossa finalidade, que é a união perfeita com Cristo e assim a realização, a felicidade, a vida eterna
no paraíso. É isso que eu creio. E não só eu, Santo Agostinho, Dante, Santo Tomás de Aquino, alguns outros aí, doutores e místicos da igreja. Entendeu? Bom, essa é a minha... Existem várias outras formas, essa é a minha forma de crer. E eu me apoio naqueles que eu saiba já atingiram o céu. São santos considerados pela igreja. A gente sabe que o poder da igreja é poderosa. O poder da igreja é poderoso, porque lembra lá do anjo, tocar as chaves de São Pedro, abrindo a portinha do purgatório, daquela alma que foi tirada do inferno por causa da oração de um Papa Santo. Então, se a igreja está dizendo que aquele lá é santo, é porque é santo mesmo. Que a igreja tem essa autoridade, tem esse poder. É claro que aqui é uma ficção, mas existem algumas histórias de místicos que tiveram essa consciência, né, revelada por Deus de algumas coisas assim. Mas é isso, gente. Isso é a fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê, mas que se considera como verdade e que se realizará. Pronto. Entendeu? Então é isso. Nesse sentido, eu aprendi muito sobre a fé e o poder dela, e realmente tem poder. Eu tenho esse testemunho de profecias na minha vida se realizarem. O meu filho foi profetizado e se cumpriu. Então, é nesse sentido, ok? É claro que Dante aqui, gente, é uma ficção, tá bom? É uma ficção, é uma literatura, é um livro, né? Então, mas... nada nos impede de tirar as valiosas lições daqui, de tudo isso que ele está querendo expressar, baseando em que ele tira dentro de um fundamento, de uma base realmente verdadeira, né, de santos, de livros, de base espiritual teológica, nesse sentido. E também é humana, né, humana, governamental e tudo mais. Partindo ali da ética, da moral e do comportamento humano. Eu fico por aqui. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado desse canto. Se gostou, curta, comenta, compartilha. Você vai estar dizendo pro canal que os meus canais são relevantes, que o meu conteúdo é relevante, é importante, é interessante, e ele vai indicar para mais pessoas. E você dá essa força aqui pro meu canal, pro meu conteúdo. Esse conteúdo extraordinário que é o de Dante Alighieri, ok? E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Continue comigo nessa jornada. E até o próximo vídeo. Até o próximo canto, se Deus quiser. Beijo. Tchau.